Olá, queridos alunos, estamos aqui para mais uma videoaula, hoje falando sobre a estrutura do texto. Vale lembrar que durante todo esse tempo que a gente vem falando, desenvolvendo as atividades, nós estamos construindo conhecimento e partilhando saberes. Vejamos então o que vem a ser um texto. Observem esta imagem, todos os elementos que nela estão compõem o que chamamos então de texto, essa sequência de palavras, que formam aí então em ordem, junto com a coesão, com a coerência, a construção dos parágrafos, a estrutura que neles estão presentes, as orações, os períodos, e assim a gente vai desenvolvendo então a escrita, formando assim um texto. Mas o que é mesmo um texto? Quando nos deparamos novamente com esta imagem de uma pintura rupestre, podemos dizer que isto aqui é uma forma de texto? Já falamos que ela é uma forma de linguagem, porque as pessoas desse tempo que usaram aí esses desenhos na parede, pintou as paredes das cavernas, usando aí esses desenhos, isso foi uma forma de linguagem, como falamos. A pintura é uma forma de linguagem, a arte é uma forma de linguagem. Então, podemos dizer que isso aqui também é um texto. Por que isso é um texto? Porque um texto é uma unidade básica de manifestação da linguagem. O texto é uma maneira de como a linguagem se dá. Podemos dizer, então, que o texto é uma unidade básica de manifestação da linguagem, assim como essa pintura rupestre. Vejamos o conceito. Texto é a manifestação linguística produzida por alguém numa situação concreta, contexto, com intenção determinada. Guardem isso aí. Sua produção pressupõe sempre a existência de um interlocutor a quem o autor dirige. Vejamos aí a estrutura desse texto, Como que esse texto se dá? Quais são as partes integrantes desse texto que devemos então ter bem definidas? A estrutura se compõe da introdução, um primeiro parágrafo, o desenvolvimento, que pode ser 2 ou 3 parágrafos, e a conclusão, que fecha aí geralmente com um parágrafo. São essas 3 partes que vão fazer com que o meu texto seja compreendido de maneira clara e tranquila. Fique atento, de nada adianta uma conclusão bem escrita se não for compatível com a argumentação anterior, ou se contrariar ou ignorar a tese, ou desviar-se dela também, acrescentando ideias novas que criem expectativas para o leitor. É claro, gente, que quando a gente fala sobre a questão da introdução, o desenvolvimento e a conclusão, todos eles têm que estar ligados entre si, formando então o que a gente chama de texto. Cada parte precisa ser pensada, elaborada, planejada de maneira tranquila. De nada adianta uma conclusão bem feita se o restante do texto não for bem estruturado, não for bem escrito, não for bem elaborado, se essas ideias apresentadas pelo autor não estiverem claras. O que vale aqui é fechar, é ter uma introdução bem feita, um desenvolvimento bem feito e uma conclusão bem escrita também. Vamos então à forma e o conteúdo dentro desse texto. A forma é como se diz. O conteúdo é o que se diz. Vejamos estes exemplos que vão esclarecer então em relação à forma e o conteúdo. Este livro é da hora. Acho este livro sensacional. Considero este livro de uma beleza ímpar. Observem que todos eles falaram do mesmo conteúdo que é o livro. Mas a forma como foi falado é que é diferente. Então é preciso que a gente saiba distinguir bem o que é forma e o que é o conteúdo e saber aplicar dentro do texto para que ambas não se misturem e façam com que o leitor desse texto tenha dificuldades da compreensão. Vale ressaltar mais uma vez a importância da leitura na construção de um texto. Como eu sempre digo, escreve bem quem lê muito e lê bem. A leitura, ela vai dar todos esses subsídios, esses elementos dentro da introdução, dentro do desenvolvimento
e dentro da conclusão também, para que se feche aí um texto, para que se construa um texto de maneira significativa. Fica a dica do dia, uma boa leitura ajuda uma boa escrita. Guardem isso, leiam muito, leiam sempre. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.